tudo mais. Eu uso o demaquilante All Free da Vult. Centro para fora, retire todo o excesso de maquiagem do rosto. É, né? Eu achei super legal também. Segundo passo é o tônico, tá? O tônico já também com hidratante, pantenol. Então assim, ele é bem tranquilo, tá? É com isso, gente, que a gente obtém a fixação. Dentro para fora também. Agora a gente vai pro primer. Primer eu costumo aplicar com o pincel mesmo, né? Eu acho que é bem legal ter o hábito também de fazer as aplicações de base, primer com o pincel. Então, com o próprio pincel da base, eu aplico o primer. Primer é fundamental, tá? Hoje é um produto assim popular já, né? Em questão da fixação, tampa os poros mais dilatados, linhas finas de expressão e tudo mais. Pálpebra móvel é muito importante, a gente está passando o primer também. Bom, agora aqui minha pele está preparada para receber a maquiagem. Agora, base, tá? Sempre quando eu for estar passando a base, é muito importante escolher o tom correto. Eu vou estar usando a número 1, né? Ele jogou um pó, mas o número 7. Base, pinceladas curtas, tá? Porque você obtém uma aderência melhor na base. Então, eu aplico por partes. Aqui eu vou fazer isso. Eu aplico nessa região. Sempre pinceladas curtas, né? Isso você vai ter uma fixação, uma aderência do produto melhor. E você vai conseguir trabalhar com o pincel melhor também. Segundo passo. Sempre até a raiz do cabelo, tá? Vocês podem perceber que na pálpebra móvel eu não utilizo base. Por quê? Porque aqui eu vou usar somente o corretivo para fixar a sombra, correto? Então eu não utilizo base. Por quê? Se eu utilizar base mais corretivo, né? Eu tenho a sensação de que fique mais grosso, daí talvez craquele e tudo mais. Então, esta. Sempre pinceladas curtas. Sempre desço um pouquinho do excesso também do pincel até o pescoço, tá? Nunca aplico no pescoço, mas sempre o excesso no pescoço. Aí eu tive então a aplicação da base, agora eu vou para o corretivo. Quando a gente vai fazer a utilização dos corretivos coloridos,
eu acho legal a gente estar aplicando ele antes da base. Então assim, para neutralização, corretivo amarelo, verde e tal, sempre antes da base, porque aí você obtém a neutralização. Como a gente não vai estar utilizando, vai estar utilizando o corretivo normal mesmo, da cor da pele, depois da base, tá? E isso vai fazer com que a base não se misture com o corretivo e não fique aquela, né, a base mais grossa na pele. Então aí, o corretivo dela, vou estar usando o corretivo número 1, tá? Corretivo eu gosto de aplicar com esse pincel aqui, Kabuki, muito legal, não sei se vocês já conhecem da Gucci, mas eu achei assim maravilhoso para aplicação de base, corretivo. Ele tem assim uma aplicação perfeita, pega nas áreas mais difíceis de você estar aplicando, espalha super bem. Ó, palminha do nariz. E pálpebra móvel. Aqui na pálpebra móvel é onde eu aplico o corretivo. Espalho com o pincel Kabuki. E agora eu faço a aplicação do pó. Então com o pó, gente, aqui ó, pincel número 10, tá? Vou estar utilizando nela o pó número 7. Sempre centro para fora e não passo na pálpebra móvel onde eu passei o corretivo, correto? Faço a aplicação. Já dou o efeito de polimento, porém eu gosto muito de usar o Duo Fiber para dar o polimento final na maquiagem, certo? Esse Duo Fiber aqui, gente, super legal para você fazer o polimento final, tá? Cerdas naturais também. E aí eu retiro aquele excesso de pó que fica, né, na maquiagem. Isso dá um efeito muito mais natural na pele, né? Não carrega tanto o pó. Em questão de fixação, assim, e cobertura, eu acho assim que o pó da Gucci não tem igual, né? Inclusive eu uso até profissionalmente. Eu acho assim que a cobertura dele é sensacional, né? Olha aqui, ó, a pele como fica perfeita. Agora eu vou estar aplicando pequenos pontos como um pó iluminador já, tá? Como a tendência pede. Então assim, porém no inverno vai estar usando muito essa parte de pele mais bronzeada, né? Então eu já vou estar usando pequenos toques já na pele dela, como pó bronzeador. Que ilumina mais, eu não vou estar usando tanto a parte escura, tá? Bom, logo depois eu já arrumo a sobrancelha para que eu tenha noção na hora de estar fazendo o olho, com o lápis universal mesmo, que eu acho sensacional. E agora eu não poderia ter inventado algo melhor.
Correto? E agora eu vou para a parte do olho mesmo. Eu vou estar utilizando o aplicador de sombra, desses normal de espuma mesmo, para fazer a parte da iluminação, antes de mais nada, né? Com o iluminador eu passo rente à sobrancelha. Você está usando esse do quarteto mesmo? Isso, aqui o quarteto. Agora eu começo a parte da sombra. Então assim, a princípio qual é a ideia? É realmente fazer o olho bordô, tá? Mas não que ele fique totalmente chamativo, um olho legal, que é pra vocês curtirem à noite e tudo mais. Vou estar usando esse bordô mais escuro. Aplico sobre a pálpebra toda. E vou estar fazendo um esfumado com esse pincel aqui, né? Com esse bordô mais shine, mais iluminado, né? Um bordô mais claro ao redor do bordô mais escuro. Que é o esfumado light, que é aquele esfumado aqui na lateral com o próprio pincel de esfumado. Eu faço aqui, ó, toda ao redor da pálpebra dela, né, o côncavo dela, com o próprio bordô também. Mas ele é um tom de bordô mais claro, tá? Vou reforçar só um pouquinho com o bordô mais escuro. Jogar um pequeno efeito desse rosa mais claro da própria paleta aqui no início. Só para dar uma leve suavizada aqui no início do olho, tá? Esse rosa mais claro aqui, ele também vai ser uma tendência muito forte agora no verão. Apesar que o rosa ele entra numa das cores mais assim, que foi colocada na tendência, certo? Bom, eu coloquei um pouquinho de rosa para dar uma leve uma suavizada. Não vou estar utilizando o preto por causa do bordô mais forte que eu coloquei na pálpebra, tá? Essa intenção minha aqui foi estar usando realmente a paleta que vocês têm aí, né? Que com os tons assim que eu acho que
ficou perfeita a combinação agora pro inverno, que é o Bordeaux, tá? E eu vou estar delineando os olhos dela com delineador gel, que eu achei assim fantástico em questão, eu vou estar usando preto, que eu achei assim fantástico para estar aplicando em si mesmo, né? Super legal, né? Aí você aplica o pincel, olha aqui no, né? E você tem um pincel para você estar delineando os olhos, né? Sem contar muito mais firmeza, que você tem um efeito muito melhor, né? Por ele ser gel. E além do que, eu já fiz o teste, você pode estar aplicando cílios postiço em cima do delineador gel, que ele não dá aquele efeito de descolar e tudo mais, né? Em cursos, palestras que eu dou, sempre coloco, quando eu coloco os cílios, você pode estar colocando ele em cima, que dá um efeito super legal. Aqui, eu começo sempre o delineado mais grosso na lateral, olha. E fino no canto interno. Olha que legal. E se você quiser estar aplicando embaixo, dando aquela leve esfumada, né? Porém, vocês tomem muito cuidado. As maquiagens, como elas estão muito dramáticas, os esfumados assim, inferior, eles deram uma leve defasada, né? Vocês, então aí eu faço aqui. Olha a diferença. Muito grande. Delineado sempre. Pode fazer a pausa. Agora você tem que olhar. Deus permita. Falar em maquiagem, pensa numa máquina com maquiagem. Tá cheio de maquiagem. Né? E na lateral embaixo eu vou estar fazendo um leve esfumado com o lápis preto mesmo. Não até o final, tá, gente? Pincel chanfrado agora. Tá aplicando o rímel, uma dica bem legal aí, ó. Dá uma leve entortadinha nele, porque ele pega mais os produtos da lateral. Tá? Que vai uma dica bem legal, assim, quando vocês não tiverem de cílios postiços, precisarem de uns cílios postiços naquela época. E aí vai um trucão, ó. Você aplica o rímel. Pega o pó novamente, que você utilizou no rosto, tá? De preferência. Pode ser com o próprio dedo mesmo. Passa nos cílios. E reaplica o rímel.
não sabia essa. Essa nem eu sabia. Essa nem você sabia. Nem eu sabia. Ainda bem que ela tá filmando. E aplica novamente, ó. Se você quiser dar um mega efeito, faça o processo novamente. Porém, ela já tem um rímel gigante, uns cílios gigantes, né? Ele dá uma leve engrossada na massa do rímel, olha. Agora você tira de cima, o excesso do pó que caiu aqui, como o pó já é um pó cor da pele dela, não vai ter nenhuma alteração. Repita o mesmo processo no olho dela. Levanta a pálpebra, aplica os cílios. Reaplica o pó. Novamente. E tira o excesso do pó que caiu embaixo. Tá? Olha aqui o efeito dela dos cílios. Fica bem grandão, dá um efeito super legal. Então assim, é uma técnica bem legal para na hora ali daquela, né? Você não tem como estar aplicando os cílios postiços. E aí, agora eu vou estar indo pro blush. Eu vou estar usando esse blush aqui, que ele é o número 2, é o meu preferido. Ele tem um efeito assim mais acombriado, voltado pro bronzeado. Ele vai casar muito bem com o pó que eu passei, bronzeador, tá? Eu vou estar passando o blush nesse sentido, em direção à orelha. Faço o contorno e deixo um pouco do excesso no pescoço. Não deixo muito marcado não, costumo dar várias passadas com o pincel para ele ficar bem suave mesmo e não ficar tão marcado, tá? Porque o olho já está um tanto mais aqui no mesmo sentido, só para dar uma defesa no semblante dela. Contorno. Vou estar contornando os lábios dela, tá? Ela tem os lábios mais pequenos. Vou estar aplicando o batom nela meia a meia, tá? Achei super legal esse batom também, vai casar bem com o olho. Não vou combinar com o olho, tá? Quero ver você que se leva. Eu acho que o que tá dando esse ele é o realmente um cordão. 19, né? É um cordão. Como você não viu? Nossa, Ele é super legal, esse batom. não é esse. Não, esse aqui é o meia-meia. É um pouquinho mais claro. É. Eu achei isso que ia ficar bem legal com a maquiagem dela. Né? E se vocês quiserem, como a boca verniz também tá super tendência, né? Pode estar aplicando o incolor por cima. Né? E ela tem um lábio pequeno, dá um efeito super legal.
color aqui ele é bem legal agora no inverno, a gente tem hábito de usar porque ele reforça pra gente não ter aquelas assaduras indesejáveis, né? Mas olha aqui, gente, como eu finalizei o olho, como fica bem legal, né? Ele combina assim com vários tipos de roupa, né? Lógico que a gente não vai combinar a roupa com a maquiagem, a gente não combina, porém se conversa. Mas é um olho assim mais marcado, mais dramatizado, que dá super em tendência. Agora eu gostaria de mostrar para vocês esse material meu aqui,